mas eu não li nada ao longo do final de semana em termos de análise e interpretação da entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deu para a revista Veja, em relação àquilo que, para mim, é óbvio e claro como água, o motivo que está por trás dessa entrevista do presidente. Não sei se todas as pessoas souberam, ouviram, mas o presidente Jair Bolsonaro ele deu uma entrevista para a revista Veja, que saiu nesse final de semana, onde o presidente ele maneira, né, muito tom, diz que não vai ter golpe de jeito nenhum, disse que sim, passou do ponto algumas vezes, disse que está super seguro com o sistema eleitoral eletrônico, e as pessoas não compreenderam o que está por trás dessa entrevista de Jair Bolsonaro à revista Veja. Muitas pessoas achando que, poxa, ele está moderando o tom porque está uma pressão muito grande em cima da família dele, as investigações estão chegando mais perto e etc. E é claro que tudo isso tem, sim, alguma influência nessa entrevista de Bolsonaro à Veja. Mas o principal motivo não é esse. O principal motivo de Bolsonaro ter dado essa entrevista para a Veja nesse final de semana, nesse tom, é claro como água. A entrevista de Bolsonaro à Veja visa esvaziar os protestos do próximo final de semana. É isso. Essa é a intenção da entrevista de Bolsonaro para a revista Veja. Entendam, meus amigos e minhas amigas. Ninguém vai para as ruas se o motivo para ir para as ruas não for muito importante. As pessoas foram às ruas no protesto organizado por Bolsonaro e sua turma, e foram às ruas, sim, em dezenas de milhares, centenas de milhares, porque elas acreditavam que aquilo ali era para valer, que aquilo ali era o dia que ia decidir. Nós vimos os apoiadores patéticos de Bolsonaro chorando e comemorando o estado de sítio que tinha sido implementado no Brasil. As pessoas ali vibrando porque o Brasil tinha, adotado um estado de exceção. Os militares tinham tomado o poder, acreditando nesse mundo paranoico, nesse mundo paralelo, nesse mundo de notícias falsas. Todas as pessoas que estavam ali com Bolsonaro no 7 de setembro foram para lá porque achavam que aquele era o dia D, a hora H, como disse pateticamente o ministro Pazuello, o ex-ministro Pazuello. E aí, no próximo final de semana, se Bolsonaro consegue tirar das pessoas essa sensação de que o encontro é para valer, de que existe um motivo verdadeiro, real e urgente para fazer com que as pessoas saiam às ruas, ele esvazia as ruas. E vou dizer mais. É uma boa estratégia de Bolsonaro. É uma boa estratégia de Bolsonaro. Às vezes eu vejo lideranças do campo progressista, do centro, e às vezes até da centro-direita, se articulando, tentando achar um denominador comum onde ninguém vá atacar ninguém, todos façam um pacto de paz. E isso é importante no campo político. Isso é importante, por exemplo, para você poder articular, você poder organizar um processo de impeachment. Mas isso não põe ninguém na rua. O Lula dá um abraço no Fernando Henrique Cardoso, o Ciro abraçar o Dino, o Haddad abraçar o Luciano Huck. Isso não põe ninguém na rua. As pessoas só vão para a rua se acharem que é para valer. Se elas tiverem um motivo real para ir para a rua, e o motivo tem que ser claro. Nós temos que ir para a rua pedir o impeachment de Bolsonaro, e o impeachment já. Eu vou falar uma coisa agora que talvez muitos discordem, mas eu vou falar mesmo assim, eu me dou a liberdade de falar. Ninguém vai para as ruas em defesa da democracia num regime que, em tese, ainda é democrático.
As pessoas vão para as ruas em defesa da democracia se a gente vive num regime de uma ditadura. Agora, Bolsonaro é um presidente autoritário, é um presidente censor, é um presidente genocida, é tudo isso. Mas, se nós não aceitarmos que Bolsonaro está prestes, ou está querendo, ou está organizando um golpe, um rompimento, ninguém vai sair para as ruas. E foi isso que Bolsonaro fez com a entrevista para Veja. Ele tentou tirar do cenário essa possibilidade. E aí? Ir para as ruas para protestar porque Bolsonaro está muito autoritário. Vamos protestar para ele ser, sei lá o quê, menos autoritário? Vamos protestar para quê? Para ele parar de falar bem da cloroquina? Vamos protestar para ele parar de ter discursos machistas? Ninguém vai para a rua para isso. Ninguém vai para a rua para isso. As pessoas só vão assistir jogo de futebol se o jogo vale alguma coisa. É difícil encher estádio amistoso. Eu queria falar com todos vocês, meus amigos e amigas. Esse final de semana, Bolsonaro tentou transformar num amistoso, mas esse final de semana não é um amistoso. O jogo é para valer. E a gente tem que ter muito claro que o que a gente precisa é pedir o impeachment de Jair Bolsonaro, com todas as letras. Mas o partido X e Y, se a gente falar impeachment, eles não vão para as ruas. Que eles não vão, então. Não precisamos desses partidos, porque eles não vão levar ninguém para as ruas e vão atrapalhar a mobilização. Temos todos que ir para as ruas no próximo final de semana. Todos e todas. Mas com um objetivo claro. O jogo é para valer. É impeachment que a gente tem que pedir. Se o PSDB, o PMDB, o PSD não querem falar ainda de impeachment, então é o seguinte, continuemos as articulações, as conversas no jogo político. Agora, na rua, tem que ser para valer. Na rua tem que ser a Vera. Na rua tem que ser jogo que vale alguma coisa. A gente tem que saber o que a gente vai pedir na rua. Porque se for para sair para a rua, para mostrar que está incomodado, não vai ninguém e vai ser um fiasco. Deixemos claro que o que queremos no dia 2 de outubro é o impeachment de Bolsonaro. E que vamos para a rua pedir o impeachment de Bolsonaro. E que não aguentamos nem mais um dia com a ameaça de golpe que existe sim hoje. A estratégia de Bolsonaro, na entrevista para Veja, foi esvaziar os protestos de 2 de outubro, querendo transformar um jogo num amistoso, querendo fazer com que as pessoas não tenham um motivo de verdade para sair no seu final de semana, gastar seu tempo, se expor, gritar e lutar no final de semana. Bolsonaro tentou transformar um jogo que vale num amistoso. Cabe a nós cair na boa estratégia de Bolsonaro. A estratégia foi inteligentíssima de dar essa entrevista para Veja. E tem chance de ter sucesso esvaziando os protestos desse 2 de outubro. Denunciemos, então, a estratégia de Bolsonaro. E vamos mostrar que nós sabemos que tudo é um jogo de cena, que Bolsonaro segue querendo dar o golpe. E que, passando os protestos de 2 de outubro, Bolsonaro vai elevar o tom novamente. Vamos para as ruas pedir o impeachment de Jair Bolsonaro. E os partidos que não concordarem com isso, que se articulem no campo político, mas que não se metam no jogo das ruas, porque o jogo das ruas tem que ser para valer sempre. Se não for para valer, não enche. A rua não enche